Muita gente é hipertensa e prevenir e tratar a hipertensão tem forte relação com o nosso estilo de vida. Se ela não for acompanhada por um médico, pode ser perigosa. E outros profissionais que também entram nessa rede de ajuda, incluindo os nutricionistas e também educadores físicos. Pois é, e é sobre a alimentação, sobre bem-estar e pressão alta que a Bettina Moritz vai falar hoje com a gente, com vocês. Temos pergunta no telão, Bettina. Seja bem-vinda mais uma vez. Juliana de Joaçaba, o meu esposo está com o começo, está no início da hipertensão. Tomamos suco de pacotinho, pouco sal, uso cominho e orégano na comida. Temperos prontos, tem muito sódio? Eu vi a cara da Bettina aqui nos bastidores agora. Surtou. O suco de pacotinho, Gostei Juliana, dessa. é realmente... Laine, o suco de pacotinho é um problema sério. A gente precisa retirar. Suco de pacotinho não tem nenhum nutriente adicional interessante para que faça bem para a sua saúde. Vai ter aditivos químicos, se não tem muito açúcar, vai ter adoçantes que são ruins para a sua saúde e podem sim piorar e agravar doenças crônicas. Esquece o suco de pacotinho e vamos para o alimento de verdade. Pega uma boa fruta e bate lá e faz o seu suquinho. Um hipertenso pode sim tomar sucos pela manhã, por exemplo, inclusive suco de frutas vermelhas, né, como por exemplo morango, mirtilo, a uva, batido com beterraba, é uma ótima dica para diminuir a pressão arterial. Além disso, tempero pronto não pode não. Você pode produzir o seu temperinho em casa. Ervas frescas, ervas secas são uma boa dica e para você diminuir a necessidade do sal, utilize um pouquinho de pimenta. Bora para mais uma por aqui. Agora, Paulo de Campo Belo do Sul, tem algum tipo de fruta ou alimento que ajude a baixar ou a controlar a hipertensão sem a necessidade de medicamento? Paulo, não vai excluir a necessidade de medicamento, mas pode talvez melhorar o controle da sua pressão arterial e você não precisar aumentar a sua dose da medicação. Vários alimentos têm esse efeito antihipertensivo. O primeiro deles, o próprio chuchu, ajuda no controle da pressão arterial. Além disso, a gente tem um grande auxílio, farinha de casca de maracujá e a farinha da semente da uva. Você encontra em loja de produtos naturais ou pode até fazer em casa. Chuchu, o próprio maracujá também, nasce em cima do muro. É super fácil de plantar. Além disso, você também pode adicionar na sua dieta a própria beterraba, como falei agora há pouco, e o espinafre. Eles, na forma crus, eles têm nitratos junto, inseridos, que ajudam no controle da pressão arterial. Então tá, você volta para o nosso computador, daqui a pouco te chamamos de volta. Obrigada, Gostei Bê, do por nasce enquanto. em cima do muro, tá certo. E seguimos com o JA e agora voltamos a falar com a Bettina Moritz. O Quero Saber de hoje está tratando de um assunto que é importante, que é a pressão alta e a alimentação. Bettina está aqui para ajudar os hipertensos a viverem melhor, cuidando das refeições e também do bem-estar. Mais perguntas para você, Bettina, no telão Imbrilina de São José. Que alimentos podem ou não podem ser digeridos? Eu tenho pressão alta, o que eu posso comer ou não? Imbrilina, então, alimentos que podem aumentar a sua pressão arterial são principalmente aqueles alimentos muito ricos em sal. Eles são alimentos que normalmente são feitos em conserva. Todos aqueles alimentos em conserva que têm sal em excesso, além dos embutidos, salame, presuntos, apresuntados, queijos, tem muito sódio, podem aumentar sim a sua pressão arterial. Além disso, o excesso do café. A gente precisa controlar a quantidade de café, no máximo 2 xicrinhas desse cafezinho passado ao dia. E o que pode lhe ajudar muito, adicione alho na sua dieta. Esse alho praticamente cru, você pega o dentinho do alho, macera, amassa ele, espera 5 minutinhos e adiciona ele num molhinho de salada com vinagre ou limão, azeite de oliva e coloca por cima da salada ou no final das preparações, de 1 dente até 4 dentes ao dia. Precisa estar quase cru sim, por causa da alicina, que é o que diminui a pressão arterial. Vamos para mais uma. Agora, a Márcia de Tijucas. O meu pai tem hipertensão. É verdade que chá de folha de chuchu ajuda no controle? Então, Márcia, mais interessante do que usar o chá da folha do chuchu é utilizar o próprio chuchu. E sim, tem artigos científicos mostrando que o chuchu diminui a pressão arterial. E eles mostram esse efeito tanto com a polpa do chuchu quanto com a casca. Então, se você quiser aproveitar e utilizar também a casquinha do chuchu, vai valer a pena ali na sua preparação. Adiciona ali bastante chuchu, umas 4 colheres de sopa ao dia. Ó, vai ajudar bastante. É bom para chuchu. Vamos lá para mais uma. Maria Gorete, de Imbituba. Eu tenho pré-diabetes e hipertensão. Qual o risco para quem tem pressão alta fazer exercícios físicos? A pressão pode aumentar ainda mais? Então, Maria Gorete,
O exercício aeróbico, ele te ajuda na diminuição dos processos e dos efeitos da hipertensão. Então, faça, sim, exercícios físicos como natação, andar de bicicleta, caminhadas, corridas, dependendo da sua capacidade, até uma dança já está valendo. Exercício vai lhe ajudar? Sim. Gostei da dança aí, obrigada. Daqui a pouco você volta, Betina, porque agora está chegando Leandro Puchalski. Voltamos para o Quero Saber de hoje, que está quase no finalzinho, mas ainda dá tempo de pegar algumas dicas de alimentação contigo, Betina. Hoje o tema é pressão alta. Você já mandou a sua pergunta? A próxima aqui pode ser a sua. Olha só, vamos lá. Antônio de Araranguá, qual a relação entre a cerveja e a pressão alta? Antônio, um monte de gente, viu? Então, Antônio, se fosse uma pequena quantidade, bebidas fermentadas tendem a diminuir um pouquinho a pressão arterial. Cerveja é bastante rica em vitaminas do complexo B. O problema é que a maioria dos homens bebe demais e aí o consumo excessivo de líquidos pode fazer o que a gente chama de hipervolemia, o excesso de líquidos na sua circulação. E isso pode aumentar ainda assim a sua pressão. É claro que o seu rim vai tentar trabalhar para eliminar esse excesso de líquidos, mas não é legal. Cuidado e pergunte ao seu médico se você pode associar o uso do medicamento que você toma para controlar a pressão com o uso dessas bebidas alcoólicas. Excesso de água também? O excesso de água, a hipervolemia, Mário, é um processo transitório, mas também faz mal para a saúde. Okay. Vai acabar eliminando muitos minerais do seu corpo. Aliás, tudo em excesso, né, Betina? Tudo em equilíbrio é a base, né? Vamos lá. Mais uma. Alessandra de Florianópolis, qual é o melhor sal para a saúde? Ela começou no sal light, foi para o sal rosa, agora está no sal grosso moído, daqui a pouquinho vai trazer aquele australiano. Cada hora um sal diferente é o melhor. E aí? Então, Alessandra, em termos gerais, a maioria dos sals são muito parecidos. Sal é rico em sódio, principalmente. O sal light que você utilizava, eles trocam parte do sódio por potássio. É um sal interessante para aquele paciente hipertenso que responde ao consumo excessivo de sódio. É o sal mais interessante para esses pacientes, porque ele ajuda na regularização, em parte, dessa pressão arterial. Mas você continua tendo que cuidar com a quantidade. O sal rosa, ele tem menos sódio em quantidade, em gramas, mas o que a gente vê? As pessoas colocam mais sal de adição na hora da preparação da comida. Então, não adianta, não vai fazer diferença. É claro que o sal marinho e o sal rosa têm mais minerais, que é um pouco mais interessante do que usar um sal refinado. Mas, se você for usar uma quantidade maior deste sal para salgar, não vai fazer... 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia, exatamente. Vamos para mais uma pergunta aqui. Rosiane de Palhoça, meu marido tem pressão alta, mas adora pimenta. Isso pode fazer mal? Não, Rosiane. Inclusive, pimenta é muito bom para a saúde. Você pode trocar parte do uso do sal pela pimenta, que é uma grande recomendação. Muito bom, me lembrou do menininho que vendia espilimenta. E quanto mais espilirica, piloré. A Nádia de São José é quem faz a pergunta. Eu gostaria de saber se o gengibre realmente faz subir a pressão. Nádia, isso é um erro que muitas pessoas incorrem. Quando você vai atrás de artigos científicos, o artigo mostra que gengibre ajuda a baixar a pressão. Então, pode consumir gengibre sim, claro que com moderação, você vai botar ele num suquinho ou numa preparação. E tem gente que gosta de comer gengibre. Gengibre ajuda muito no sistema imunológico, também para você não ficar gripado. O friozinho está chegando, é uma boa opção para você adicionar no seu suco ou até mesmo num peixe. Coloca lá gengibre ralado, na hora de assar o peixe, fica uma delícia. Já deu fome agora aqui por aqui. Pois é. Vamos agora a mais uma. Raquel de São José, eu quero saber quais chás eu devo tomar para ajudar a baixar a pressão. Eu adoro tomar um chá. Raquel, vários são os chás que podem te auxiliar na diminuição da pressão arterial. Todo chá que tem um leve efeito calmante ajuda no controle da pressão arterial, como o chá de erva doce, o chá de camomila, o chá de passiflora, que é o nosso maracujá. Então, você pode fazer esse chá tanto das folhas quanto da própria fruta, né, natural, se você tiver isso no quintal, ou comprar já ele preparadinho, né, para você tomar todos os dias. Chá de mulungu também é uma ótima opção. Mais uma, então, olha. Estamos com pressão alta hoje nas perguntas. Lucas, de Palhoça, é verdade que consumir água alcalina é bom para a saúde? Diminui os riscos de câncer e pressão alta? Lucas, ainda não é um consenso, existem algumas críticas quanto ao consumo da água alcalina. O que a gente sabe é que pequenas modificações no pH do seu sangue vão trazer inúmeras consequências, então é necessário sim que você tenha um consumo aumentado de alguns alimentos alcalinos, mas essa mudança do pH da água não é um milagre, não evita o aparecimento de câncer e não evita o aparecimento de pressão alta. O que vai determinar se você vai ter câncer ou aumento
da pressão, existe uma junção entre a sua genética e o ambiente onde você vive. E isso, sim, é muito mais determinante. Só o consumo da água alcalina não vai proteger ninguém. Pode ser um pouco mais saudável? Até pode sim, mas ainda não podemos afirmar porque faltam estudos. Muito bem, acompanhamento médico, Sique. Obrigado para você, Obrigada, Betina. Ela Betina. volta a Até semana que responder vem. as últimas indagações dos nossos telespectadores.